A história começa em uma masmorra escura cheia de incontáveis cadáveres, onde um herói chamado Cell está diante de um monstro serpente gigante, com sua espada ensanguentada, pronto para derrubá-lo. A serpente avança contra ele em grande velocidade, e ele mal consegue bloquear o ataque com sua espada, saindo ileso do confronto. Logo ele tem uma ideia e tenta saltar da parede da masmorra para atingir a serpente com um ataque de espada amplificado. Mas a serpente lê facilmente o movimento e o arremessa com força contra a parede com um golpe poderoso. Percebendo o quão perigosa a luta se tornou, ele decide que precisa acabar com aquilo rapidamente. Então avança de frente contra a serpente, com sua espada agora carregada com um raio. Infelizmente sua espada se estilhaça bem no meio do ataque, e a serpente aproveita a chance para recuperar a vantagem. Enquanto a serpente crava seus dentes profundamente nele, ele a apunhala desesperadamente, várias e várias vezes com sua adaga, mas nenhum de seus esforços parece surtir qualquer efeito real na criatura. A serpente então o joga violentamente contra o chão e começa a engolir seu corpo lentamente enquanto ele grita de agonia. Com metade de seu corpo já devorada, a serpente simplesmente encara Seu por um momento, preparando-se para dar a mordida final. Seu de repente sente uma onda de raiva ardente subir dentro dele e declara que não há a menor chance de morrer como algum tipo de covarde. Ele aceita que a morte está vindo buscá-lo, mas pouco antes de a serpente acabar com ele completamente, o tempo congela abruptamente ao seu redor, e ele começa a ouvir uma voz estranha e desconhecida chamando por ele, zombando dele e o chamando de homem patético. Seu ouve a voz claramente e se pergunta de onde diabos ela poderia estar vindo, enquanto a pessoa por trás da voz fica genuinamente chocada por Seu, de alguma forma, conseguir ouvi-la. Seu explica que sempre foi capaz de ouvir as vozes das relíquias e diz que consegue perceber que ela deve ser algum tipo de objeto divino. Então pede que ela destrua o monstro serpente e o tire daquele lugar. A voz apenas ri dele em resposta e o lembra de que metade de seu corpo já foi comida. Então mesmo que ela se livrasse da serpente por ele, simplesmente não haveria maneira de ele conseguir sobreviver. Ela diz que ele realmente é um caso lamentável, porque embora tenha nascido com um talento incomparável, acabou nascendo na era errada, e sofreu muito por causa disso, e agora vai morrer sem jamais ter tido a chance de usar plenamente seus truques inteligentes e brilhantes. Ouvir tudo isso apenas enche Cell de uma raiva ainda maior do que antes. Ele não tem plena certeza de como exatamente vai fazer isso, mas jura com todas as suas forças que matará um homem chamado Kwon Tae-jun, custe o que custar e não importa quanto tempo leve. Ao ver a profundidade de sua determinação e sentir seu potencial oculto, a voz de repente assume uma forma física na figura de um corvo e aparece bem diante de Seu, dizendo que decidiu lhe conceder uma segunda chance na vida. Ela diz que está ansiosa e curiosa para ver se ele finalmente será capaz de reivindicar o trono do rei desta vez. O corvo então envia uma poderosa onda de energia fluindo diretamente para Seu, e depois que ela percorre todo o seu corpo por um tempo, ele de repente se vê sentado dentro do que parece ser um prédio público. Ele fica completamente em choque ao perceber lentamente que suas pernas de alguma forma foram totalmente restauradas ao normal. O que o choca ainda mais é descobrir que ele está sentado dentro de uma delegacia, sem nenhuma lembrança de como acabou chegando ali em primeiro lugar. Um policial próximo informa que eles estão atualmente no meio de uma investigação em andamento e pergunta seu nome. Seu fica sentado em silêncio, consumido demais pelos próprios pensamentos e ocupado demais se perguntando se estar vivo novamente era, de alguma forma, obra daquele misterioso corvo divino. Então Seu acaba ouvindo um dos outros policiais comentando casualmente que eles acabaram de entrar bem no início do ano de 2025. E essa revelação deixa Seu completamente atordoado, porque aquele ano era exatamente 15 anos antes de sua própria época atual, o que aos poucos o leva a concluir que, de alguma forma, ele foi enviado 15 anos de volta ao passado. Uma mulher então se aproxima para repreendê-lo por não responder às suas perguntas, mas Seu não consegue evitar a sensação de que já a viu em algum lugar antes. Ele se lembra de que ela é a mãe do garoto de cabelo castanho sentado ali perto, chamado Yu, e que eles estão na delegacia porque foram pegos em uma briga que Yu claramente havia tentado começar com Seu. Seu então pensa em como resolveu esse mesmo problema 15 anos atrás, e se lembra de que lhe pediram para pagar uma quantia extremamente alta em indenização. Como ele estava completamente quebrado na época, simplesmente se ajoelhou e pediu desculpas a eles. A mãe de Yu percebe que Seu não está ouvindo uma única palavra do que ela está dizendo, então tenta dar um tapa nele, mas Seu rapidamente segura sua mão e levanta a voz contra ela, dizendo que foi o filho dela quem começou a briga em primeiro lugar, além de apontar que eles estão exigindo dinheiro demais em acordo. Yu não gosta da forma como Seu está falando com sua mãe, então imediatamente lança um soco, mas Seu desvia facilmente do golpe e o joga
no chão. Isso deixa Ciel chocado por um momento, ao perceber que seu corpo parece muito mais leve do que deveria. Isso o faz se perguntar se todas as habilidades de combate que ele desenvolveu ao longo dos últimos 15 anos ainda estão intactas dentro desse corpo mais jovem. Se isso for verdade, ele percebe que teve uma sorte enorme. Ciel acaba sendo jogado em uma cela por agir de forma agressiva, e o som da mãe de Yu reclamando ali perto começa a irritá-lo. Ainda assim, ele sabe que nada disso vai importar por muito mais tempo quando as relíquias começarem a aparecer. No ano de 2025, grandes terremotos atingiram várias partes da Terra, e diversas tumbas antigas surgiram de repente. Relíquias presentes em mitos, lendas e antigos contos populares foram encontradas dentro delas. Histórias que haviam sido passadas por gerações acabaram se revelando portadoras de um poder real, e aqueles que passaram a possuir essas relíquias receberam várias habilidades sobrenaturais. Por causa disso, todo mundo saiu em busca de relíquias. Ciel também entrou nessa busca naquela época, e eventualmente acabou encontrando aquilo que era conhecido como a relíquia do arqueólogo. Naquele momento, Ciel sentiu que obter o conhecimento da tumba e de suas relíquias colocaria um fim em sua vida miserável, e permitiria que ele começasse uma nova. Mas foi exatamente aí que a verdadeira loucura começou. Começando pelo Sr. Kwon, o maior presidente de toda a cidade. Muitas pessoas que passaram a possuir relíquias tomaram medidas para garantir que ninguém além delas mesmas pudesse escavar mais nenhuma dessas relíquias. Felizmente, o talento natural de Ciel para encontrar relíquias foi reconhecido, e ele foi recrutado pelo próprio Sr. Kwon. A partir daí, ele acabou assumindo todos os trabalhos sujos que o Sr. Kwon jogava em suas mãos, resignando-se a ser conhecido como o cão do presidente, e suportando todos os insultos que vinham junto com isso. Sentado dentro da cela, Ciel percebe que é apenas uma questão de tempo até as relíquias começarem a aparecer novamente, e tudo ao seu redor mergulhar na ilegalidade. Ele acha que é uma vantagem estar muito mais forte agora do que antes, mas também sabe que força sozinha não será suficiente desta vez. Ele precisa levantar capital para a escavação o mais rápido possível, mas não tem tanta certeza de como fazer isso. Então, uma linha brilhante de texto aparece de repente diante dele, e Ciel pensa a princípio que pode estar perdendo a cabeça, mas logo percebe que isso só pode ser obra de uma relíquia. Ele se levanta e tenta invocar o corvo que o trouxe de volta à vida, mas em vez disso, uma tela de status aparece diante dele, e o informa que sua nova missão é despertar os 4 talentos de um ladrão de tumbas, o que o pega completamente de surpresa. Um guarda passa por ele e não parece notar a tela de status de forma alguma, o que mostra a Ciel que ele é o único capaz de vê-la. Além disso, ele percebe que atualmente consegue enxergar objetos dentro de um raio de 1 metro ao seu redor, algo que originalmente era uma habilidade ligada à relíquia do arqueólogo. Mas como ele não possui mais essa relíquia, ele se pergunta por que a habilidade ainda continua com ele. Ciel observa sua tela de status com mais atenção e vê que já conquistou um dos 4 talentos, o que significa que ainda restam 3 para desbloquear. Isso o deixa um pouco aliviado, já que significa que ele já tem certa vantagem inicial. Mas ainda assim ele não consegue deixar de se perguntar por que a relíquia do corvo está fazendo tudo isso por ele. O detetive Kim então chega para pagar essa fiança de Ciel, e quando eles saem, Kim diz a Ciel que ele é realmente azarado, já que Yu aparentemente é reincidente quando se trata de provocar pessoas para entrarem em brigas. Enquanto Kim ri de toda a situação, Ciel pensa em silêncio consigo mesmo, e se lembra de que o detetive Kim foi a única pessoa que ficou ao seu lado quando ele não tinha absolutamente nada. Depois disso, eles começam a caminhar juntos para casa, e no caminho Ciel pergunta a Kim se ele notou algum incidente estranho ultimamente. Julgando pela confusão no rosto de Kim diante da pergunta, Ciel consegue perceber que as relíquias ainda não existem nessa versão do mundo. Depois de se despedirem, Ciel segue sozinho e percebe que este é exatamente o ponto no tempo em que as tumbas estão apenas começando a aparecer, e ainda não existem usuários de relíquias em lugar nenhum, o que significa que agora é sua chance perfeita de sair na frente. Ele menciona que a maioria das primeiras relíquias apareceu na Europa e nas Américas. Ainda assim, Ciel continua pensando em maneiras de conseguir algum dinheiro, já que precisa comprar passagens de avião. Ao virar em um beco, ele acaba dando de cara com a gangue para a qual costumava trabalhar em sua vida passada, e abre um sorriso de canto, dizendo para si mesmo que acabou de encontrar sua vaca leiteira. Em sua vida passada, ele estava tão desesperado por dinheiro que acabou trabalhando para essa mesma gangue, e durante esse tempo foi tratado pior do que um cachorro. Um dos membros da gangue tenta dar um tapa no rosto de Ciel, mas Ciel o derruba facilmente com um movimento rápido. Ciel então se vira para falar com o resto deles, dizendo que está se demitindo e que tudo o que eles precisam fazer agora é pagar os salários atrasados e a indenização que devem a ele. Mas a gangue se recusa a recuar e avança direto
direto contra Seu, embora Seu use facilmente suas habilidades em artes marciais, para derrubá-los um após o outro. Os membros da gangue ficam completamente chocados com as habilidades de Seu, já que ele sempre foi visto como um caso perdido quando o assunto era lutar. Depois de um tempo, Seu percebe que suas mãos estão começando a tremer, então decide de acabar com aquilo rapidamente. Em certo momento, a única pessoa que resta de pé é o chefe da gangue, e desesperado para derrubar Seu, ele puxa sua lâmina especial e se prepara para avançar contra ele. Seu imediatamente percebe a lâmina e consegue notar na hora que ela é uma relíquia. Ele não tem tanta certeza de por que algo assim já existe tão cedo no apocalipse, mas tem certeza de uma coisa: aquilo será dele. Seu arranca a lâmina das mãos do chefe da gangue e decide mostrar ao restante dos criminosos do que aquela arma realmente é capaz. A arma aumenta drasticamente sua velocidade e sua força, permitindo que ele derrote todos os membros da gangue em apenas alguns segundos. Depois de deixar vários deles com ferimentos de faca, os restantes perdem toda a coragem e só querem ir embora e voltar para casa. Enquanto isso, na Galeria Xiang, a mulher responsável pelo local recebe uma ligação de seu subordinado. Ele explica que Seu ficou incrivelmente forte de repente, derrotou todos eles, roubou cada iene da conta e ainda levou a estátua de Buda. Furiosa, ela o chama de idiota e ordena que recupere a estátua imediatamente. Ao mesmo tempo, Seu caminha pela cidade carregando a estátua de Buda e se perguntando o que deveria fazer com ela. Mais cedo, ele visitou uma casa de penhores, mas o avaliador disse que a estátua praticamente não tinha valor. Mesmo assim, Seu não acredita nisso. Depois de ver o desespero do chefe da gangue, Arai, para recuperá-la, ele está convencido de que deve haver algo valioso nela. Seu usa sua habilidade de avaliação e descobre que existe uma substância estranha escondida dentro da estátua. Ele usa a lâmina para abri-la cuidadosamente e encontra um pequeno frasco cheio de um líquido misterioso. Um enorme sorriso surge em seu rosto quando percebe que realmente evitou cometer um grande erro ao não vendê-la para a casa de penhores. De volta à galeria, o detetive Kim chega com Arai algemado. Ele informa a CI que a polícia recebeu uma denúncia sobre a venda de drogas ilegais naquele local. A mulher imediatamente nega tudo, insistindo que eles trabalham apenas com obras de arte. No entanto, o detetive Kim manda que ela pare de fingir, pois a polícia já encontrou as provas dentro do depósito. Ela fica chocada ao saber que a polícia sequer conhece a existência do depósito, mas rapidamente se acalma, acreditando que não há motivo para se preocupar, já que todos os cômodos do local são protegidos por senhas. Nesse instante, um dos policiais fala pelo rádio comunicador de Kim e informa que revistaram todas as salas do depósito e encontraram grandes quantidades de drogas. A mulher fica completamente atordoada. Todos os cômodos deveriam estar trancados por senhas, então ela não consegue entender como a polícia entrou. Antes de ser levada, o detetive Kim aproxima o celular do ouvido dela. Do outro lado da linha está Seu, que diz que foi muita estupidez não trocar as senhas de vez em quando. No momento em que escuta a voz dele, ela percebe que Seu estava por trás de tudo e grita seu nome furiosamente, enquanto os policiais a escoltam para fora. Enquanto caminha para casa, Seu recebe uma mensagem do detetive Kim, informando que a recompensa de 10 milhões de ienes pela denúncia será enviada em breve. Com seu dinheiro inicial finalmente garantido, Seu decide que está na hora de voltar para casa, dormir um pouco e se preparar para o dia seguinte, pois é quando a caça às tumbas finalmente começará. No entanto, ele se depara com uma enorme surpresa. Uma tumba misteriosa surgiu exatamente no lugar onde sua casa costumava ficar. Seu se aproxima com cuidado e ouve uma agente da CIA, chamada Linda, conversando com alguém. Ela diz que tiveram sorte por ninguém ter percebido que a estranha estrutura é na verdade uma tumba, e que por isso planejam explodir a entrada logo na manhã seguinte. Pouco depois, Linda acaba encontrando Kenshi, um membro da equipe japonesa de escavação. Por causa do passado entre os dois, ela imediatamente o chama de ladrão, mas Kenshi rebate, dizendo para ela não se fazer de inocente, pois ambos sabem exatamente o que estão realmente procurando. Seu escuta a conversa em silêncio e descobre que eles pretendem usar explosivos para abrir caminho à força para dentro da tumba. Ouvir isso é o bastante para ele perceber que ainda não existem especialistas de verdade capazes de compreender o quanto essas tumbas são perigosas. Seu vê isso como uma ótima notícia, pois significa que, no momento, ele é a pessoa mais experiente ali. De repente, estranhas marcas vermelhas começam a se espalhar pelo chão. Seu as reconhece imediatamente como glifos da tumba. Essas inscrições antigas contêm informações importantes sobre a tumba. Qualquer pessoa capaz de lê-las pode descobrir onde a entrada está escondida e também localizar armadilhas mortais antes mesmo de entrar. Seu analisa cuidadosamente os glifos e quase instantaneamente seu sistema é ativado. Uma notificação aparece, informando que ele adquiriu
adquiriu a habilidade linguística. Essa nova habilidade melhora drasticamente sua compreensão de qualquer idioma. Graças a ela, os símbolos estranhos se tornam fáceis de entender. Depois de observar as inscrições por alguns instantes, Seu rapidamente descobre onde fica a entrada. Sem perder tempo, ele ativa a passagem oculta e desfere um golpe com sua lâmina. No exato momento em que o ataque acerta, uma explosão gigantesca dispara em direção ao céu, espalhando uma poderosa onda de choque por toda a área. O estrondo chama imediatamente a atenção de todos, incluindo Linda e Kenshi. Os dois olham rapidamente na direção da explosão e percebem que algo inacreditável está acontecendo. A entrada da tumba está se abrindo sozinha. Com medo de perderem a oportunidade caso ela se feche novamente, eles correm o mais rápido que podem e saltam para dentro. Enquanto isso, Seu continua avançando calmamente pelas profundezas da tumba. Depois de caminhar por algum tempo, ele chega a um lago misterioso, que reconhece imediatamente por causa de suas memórias do futuro. Ele já sabe exatamente o que existe sob aquelas águas. Se uma relíquia for lançada no lago, despertará a serpente que dorme ali há incontáveis anos. Sem hesitar, Seu joga sua lâmina na água. O lago tranquilo começa a tremer imediatamente, enquanto grandes ondas se espalham por toda a superfície. Poucos instantes depois, a gigantesca serpente emerge lentamente da água, abrindo os olhos após seu longo sono. Ela dá as boas-vindas ao mais novo visitante antes de abrir sua enorme boca. Dentro dela estão duas armas de relíquia de alto nível. A serpente pergunta a Seu qual das duas armas ele havia perdido. Seu já sabe que aquilo não passa de um teste. No futuro, muitos saqueadores de tumbas gananciosos fracassaram porque mentiram, alegando que uma das armas valiosas lhes pertencia. A serpente punia imediatamente qualquer um que respondesse de forma desonesta. Lembrando-se dessa lição, Seu diz calmamente a verdade e responde que nenhuma das duas armas pertence a ele. A serpente fica satisfeita com sua honestidade. Ela elogia Seu antes de lhe entregar sua verdadeira lâmina. Tudo parece estar acontecendo exatamente como ele esperava. Então, Seu educadamente pergunta se pode olhar sua arma mais de perto. A serpente abaixa o guarda por um breve instante. Em vez de aceitar a recompensa pacificamente, Seu ataca de repente. Ele agarra sua lâmina e golpeia a serpente sem qualquer aviso. A criatura gigantesca solta um grito de dor e pergunta por que ele a atacou mesmo depois de passar no teste com sucesso. Seu não hesita em responder. Ele explica que não confia nem um pouco nas relíquias. Só porque alguém passa pelo teste de uma relíquia não significa que receberá uma recompensa justa. Sempre existe a possibilidade de a relíquia ter outras intenções. Seu até se lembra de ter ouvido falar de outro saqueador de tumbas que concluiu com sucesso o teste de uma relíquia, apenas para enlouquecer logo depois e se transformar em um assassino em série. Depois de ouvir histórias como essa, Seu não tem a menor intenção de correr riscos desnecessários. Se existir a menor chance de a serpente traí-lo, ele prefere eliminar essa ameaça imediatamente. A serpente fica furiosa e avança diretamente contra ele. Seu reage na mesma hora, saltando bem alto antes de cravar profundamente sua lâmina no corpo da serpente. Outro rugido de dor ecoa por toda a câmara. Mesmo sofrendo um ferimento tão grave, a serpente se recusa a cair. Sabendo que ataques comuns não serão suficientes, Seu ativa sua técnica de dominação. Uma poderosa onda de energia flui de seu corpo diretamente para a serpente. A criatura grita mais uma vez enquanto a técnica começa a subjugar sua vontade. Dominação é uma habilidade especial que permite ao usuário forçar uma relíquia a obedecer às suas ordens. Ela é o completo oposto da afinidade, que permite controlar uma relíquia construindo uma relação de confiança com ela. No entanto, nenhum desses métodos é considerado perfeito. A relação ideal entre uma relíquia e seu dono é conhecida como compatibilidade, quando ambos se compreendem naturalmente e lutam como se fossem um só. Essa conexão costuma ser comparada à relação entre um músico habilidoso e seu instrumento favorito. Mesmo sendo constantemente afetada pela dominação, a serpente se recusa teimosamente a se render. Ela continua resistindo com todas as suas forças, tentando escapar do controle de Seu. Vendo que ela ainda não pretende se submeter, Seu decide colocar tudo em um último ataque. Ele despeja ainda mais poder em sua técnica de dominação, canalizando toda essa energia diretamente através de sua lâmina. A força atravessa o corpo da serpente, fazendo-a gritar repetidas vezes. A batalha continua por mais alguns instantes, até que a criatura finalmente chega ao seu limite. A técnica de dominação de Seu consegue, enfim, exorcizar completamente a serpente. Com o teste concluído em seus próprios termos, Seu oficialmente reivindica a serpente como sua mais nova relíquia. Como recompensa, ele recebe um machado de ouro e um machado de prata. Uma notificação do sistema aparece imediatamente,
mostrando que seus atributos aumentaram mais uma vez. Seo passa alguns instantes analisando as melhorias, satisfeito com o resultado de sua aposta. Pouco tempo depois, Linda e Kenshi finalmente chegam ao lago. Acreditando que sabem como o teste funciona, eles repetem o mesmo procedimento e lançam uma relíquia na água. No entanto, nada acontece. O lago permanece completamente imóvel. Os dois encaram a água, confusos, incapazes de entender por que o teste não começou. Nenhum deles percebe que Seo já concluiu o desafio e tomou posse da relíquia. Antes que possam investigar mais, toda a caverna começa a tremer violentamente. Grandes rachaduras se espalham pelas paredes, enquanto enormes blocos de pedra começam a cair do teto. Percebendo que a tumba está desmoronando, Linda e Kenshi abandonam imediatamente o teste e correm desesperadamente para a saída, escapando por pouco antes que a passagem seja completamente selada. Enquanto isso, de volta à galeria, os membros restantes da gangue continuam furiosos. Seu chefe foi preso, as drogas foram apreendidas e tudo pelo que trabalharam foi destruído por causa de Seo. Um dos integrantes da gangue, chamado Noburu, fecha os punhos e jura que fará Seo pagar por tudo o que fez. Nesse instante, seu telefone toca e ele fica chocado ao ver que quem está ligando é o próprio Seo. Assim que Noburu atende, Seo diz para esquecer as formalidades e ir direto ao assunto. Ele quer que Noburu reúna o restante da gangue, porque tem um trabalho para todos eles. Seo explica que seu próximo alvo é Midas, a maior casa de leilões secreta do mundo, localizada em Las Vegas. Ele acredita que o local guarda informações valiosas que poderão ajudá-lo a se preparar para os acontecimentos futuros. Se conseguir acesso ao leilão, terá uma enorme vantagem sobre todos os outros. Ele ordena que Noburu e seus homens participem do leilão deste mês. Comprem alguns itens específicos e fiquem de olho em um homem chamado Jack Cayman, mais conhecido como JK. No entanto, Seo pensa consigo mesmo que Jack Cayman, na verdade, não é o verdadeiro codinome de Ogawara. Noburu rapidamente aponta que entrar em Midas é praticamente impossível. Apenas pessoas extremamente ricas e influentes têm permissão para entrar. Seo simplesmente manda que ele não se preocupe com os custos. Ele promete pagar muito bem pelo serviço. Depois, com uma voz calma, lembra que recusar não é realmente uma opção. Eles podem aceitar a missão ou deixá-lo espancá-los mais uma vez. Lembrando da surra que levaram anteriormente, Noburu e os outros decidem na mesma hora que aceitar o trabalho. É de longe a melhor escolha. No dia seguinte, Seo se prepara para continuar caçando relíquias. Antes de sair de casa, ele olha para o outro lado da rua e percebe um telejornal sendo exibido em uma enorme televisão. A repórter anuncia que um quarto assassinato sem explicação acabou de acontecer. Segundo a reportagem, o suspeito tentou tirar a própria vida ateando fogo ao próprio corpo. Ao ouvir isso, Seo percebe imediatamente que tudo está acontecendo exatamente da mesma forma que antes do surgimento das tumbas no futuro. A linha do tempo não mudou tanto quanto ele esperava. Enquanto continua caminhando, Seo acaba esbarrando em Kenshi, que o reconhece imediatamente. Ver Kenshi naquele lugar revela algo importante para Seo. Se Kenshi apareceu ali, então outra tumba certamente está prestes a se revelar. Seo também percebe que Kenshi está carregando uma relíquia. No entanto, fica evidente que ele ainda é inexperiente, pois nem sequer tenta esconder a aura da relíquia. Qualquer pessoa experiente conseguiria percebê-la facilmente. Kenshi ainda está gritando com Seo por ter esbarrado nele quando o chão começa a tremer sob seus pés. Seo entende imediatamente que outra tumba está se manifestando. Sem dizer mais uma palavra, ele dispara em direção à origem do tremor, determinado a chegar antes de qualquer outra pessoa. Quase no mesmo instante, o telefone de Kenshi começa a tocar. Esperando apenas uma atualização comum, ele atende sem dar muita importância. Em vez disso, seu associado lhe dá uma notícia chocante. O homem coreano que está carregando o machado de ouro e o machado de prata foi visto nas proximidades. No instante em que Kenshi ouve essas palavras, tudo finalmente faz sentido. Ele percebe que Seo era o tempo todo o misterioso homem da profecia. Depois que a tumba finalmente emerge, Seo e os outros despertam dentro de uma tumba misteriosa. Ao olhar ao redor, Seo percebe imediatamente algo estranho. Há várias espadas quebradas espalhadas pela área, e muitas delas estão fincadas diretamente no chão. A visão de todas aquelas armas destruídas faz Seo perceber que a relíquia escondida dentro daquela tumba deve ser incrivelmente poderosa. Em seguida, ele observa as armas mais de perto e de repente reconhece o trabalho artesanal delas. Seo percebe que as espadas foram criadas pelos Muramasa, uma famosa e antiga família de ferreiros especializados na fabricação de espadas. A família Muramasa é muito conhecida por criar armas extremamente poderosas, e suas espadas são consideradas tesouros nacionais
por causa de seu fio inacreditável. Suas armas são tão famosas que mesmo depois de todo esse tempo, as pessoas ainda conseguem reconhecê-las por seu estilo único de fabricação. Por causa disso, Cell presume que as espadas quebradas cobrindo o chão devem ter sido criadas pelo clã Muramasa. Ele também acredita que a própria tumba deve ter uma forte ligação com a família Muramasa e suas armas. Se tantas espadas deles estão dentro daquele lugar, então a relíquia escondida ali também pode estar relacionada a eles. No entanto, antes que Cell consiga investigar mais a fundo a tumba, seu sistema surge repentinamente diante dele, com um aviso importante. Ele informa que a aura maligna da tumba começou a atacar seu corpo. Cell fica imediatamente preocupado, puxa a manga para examinar o braço e percebe que sua pele está começando a queimar. Ao perceber o quão perigosa é a situação, Cell entende que precisa encontrar a relíquia e escapar da tumba o mais rápido possível. Infelizmente, as coisas não acontecem tão facilmente quanto ele esperava. Cell continua explorando a tumba, esperando encontrar a relíquia com certa rapidez. No entanto, a tumba acaba sendo muito maior do que ele imaginava. Ele continua avançando por uma área após a outra, mas não parece haver nenhum sinal da relíquia em lugar algum. Para piorar ainda mais a situação, nem mesmo o machado dourado consegue localizar a relíquia. Cell fica cada vez mais frustrado ao perceber que seu método habitual de encontrar tesouros escondidos não está funcionando dessa vez. Cell então começa a pensar em Kenshi. Ele se lembra de que Kenshi estava seguindo seus passos antes, e começa a se perguntar se ele realmente sabe alguma coisa sobre a tumba. Em seguida, Cell avista um grupo de pessoas presas dentro de um fosso, mas o que mais chama sua atenção é uma estudante do ensino médio, que está completamente fora de controle, porque foi envenenada por uma relíquia. Qualquer pessoa que fosse cortada pela lâmina daquela relíquia acabaria na mesma condição que a garota. Cell grita para as pessoas dentro do fosso e pergunta quem as empurrou até ali. Depois de descobrir que foi Kenshi, ele percebe que Kenshi as ofereceu como sacrifícios para fazer a ponte sagrada aparecer. Depois disso, Cell retira o artefato que roubou de Kenshi e percebe que, na verdade, ele é uma relíquia especial que pertence aos irmãos Sol e Lua. Seu sistema então se ilumina e informa que ele despertou 4 novas habilidades. Cell decide imediatamente testar seus novos poderes, saltando dentro do fosso e enfrentando a garota possuída. Depois de uma batalha difícil, ele consegue amarrá-la usando sua corda relíquia e a liberta com sucesso da maldição. Em seguida, Cell pergunta aos outros civis onde Kenshi está, e um deles se manifesta, dizendo que Kenshi foi visto pela última vez atravessando a ponte e seguindo para uma parte mais profunda da tumba. Ao ouvir isso, Cell conclui que Kenshi deve ter conseguido essa informação com o usuário da relíquia da profecia. Deixando isso de lado, a garota que estava possuída pede para Cell retirar a corda relíquia de seu corpo, então ele a recolhe imediatamente e a liberta. Enquanto isso, Kenshi aparece atravessando a ponte enquanto conversa ao telefone com um de seus colegas. Quando finalmente chega ao fosso, ele presume que as pessoas que empurrou lá dentro já foram sacrificadas. Então ele desliza para dentro do fosso e começa a procurar pela relíquia. No entanto, depois de procurar por algum tempo, Kenshi começa a ficar frustrado, pois tudo o que consegue ver é um monte de espadas quebradas, e ele ainda não consegue encontrar a Muramasa. Porém, justamente quando começa a perder a paciência, o mesmo grupo de pessoas que ele empurrou para dentro do fosso surge do nada e parte para cima dele. Eles imediatamente cercam Kenshi e começam a espancá-lo. Enquanto está sendo espancado, Kenshi olha para trás deles e vê Cell parado ali sozinho. Ele percebe imediatamente que Cell deve ser o responsável por tudo aquilo. Cell então zomba de Kenshi, dizendo que ele é péssimo no próprio trabalho, já que teve uma grande vantagem e, mesmo assim, não conseguiu encontrar a relíquia. Com isso resolvido, Cell usa seu machado dourado para localizar a lâmina Muramasa. Assim que descobre sua localização, ele usa seu poder para fazer a espada voar diretamente até suas mãos. A lâmina Muramasa então reconhece Cell como seu novo portador. No entanto, ela o avisa de que, caso queira controlá-la completamente e liberar seu verdadeiro poder, ele precisará matar 10 humanos primeiro, pois a espada exige sangue humano para ativar todas as suas habilidades. Porém, Cell se recusa a matar pessoas inocentes apenas para conseguir mais poder. Em vez disso, ele usa sua habilidade de dominação para obrigar a espada Muramasa a obedecer às suas ordens e se submeter a ele. A Muramasa resiste ao controle de Cell por algum tempo, mas ele acaba conseguindo dominá-la e subjugá-la. A espada então começa a brilhar com uma aura azul, deixando Kenshi completamente incrédulo com o que acabou de testemunhar. Depois disso, os civis começam a sair do fosso. Cell então percebe Kenshi tentando escapar discretamente, então se aproxima dele, dá um toque em seu ombro e avisa que ele não está enganando ninguém. Kenshi imediatamente
começa a implorar para que Seu simplesmente o tire do fosso. Ele até promete dar todo tipo de coisa a Seu caso o ajude a escapar. Porém, Seu não está interessado em nada do que Kenshi tem a oferecer. Em vez disso, ele simplesmente acerta uma joelhada no estômago de Kenshi antes de sair do fosso sozinho. Ao deixar o local, Seu ordena que a tumba se feche. Ela obedece às suas instruções, fazendo várias pedras gigantes caírem e esmagarem Kenshi lá dentro. Enquanto isso, o parlamento japonês está assistindo às notícias, e o presidente fica extremamente irritado porque tudo o que as pessoas comentam são as tumbas e as relíquias. Ele está especialmente furioso com Mori, o chefe da equipe de escavação, porque Mori já havia garantido que cuidaria de tudo. Mori então assegura ao presidente que as coisas são diferentes agora, e como Seu se tornou o maior problema deles, promete que irá eliminá-lo pessoalmente. Enquanto isso, dentro de um banheiro, Seu observa seu braço coberto de cicatrizes, e rapidamente percebe que o ferimento é consequência do uso de sua habilidade de dominação. Sempre que usa a habilidade para assumir o controle de uma relíquia, ela é reiniciada, mas o processo também causa danos ao próprio corpo de Seu. Quanto mais poderosa for a relíquia, mais dano seu corpo sofre. Por causa disso, Seu percebe que não conseguirá sobreviver por muito tempo, se continuar usando a habilidade de dominação dessa forma. Seu continua reclamando de seus ferimentos por algum tempo, antes de colocar a mão no bolso e retirar uma pequena relíquia em formato de comprimido. Ele decide engoli-la, e no momento em que faz isso, fica chocado ao ver que todas as marcas de queimadura em seu corpo desapareceram completamente. Além disso, ele também adquire uma nova habilidade chamada Tolerância. Enquanto está deitado na cama, Seu logo percebe que a habilidade Tolerância lhe dá a capacidade de neutralizar venenos. Isso o faz pensar novamente no corvo que o enviou para aquele lugar, e ele começa a se perguntar por que o corvo tentaria intencionalmente tornar sua vida naquele mundo muito mais fácil. O sistema de Seu então o informa repentinamente de que uma relíquia de classe S está observando seus movimentos. Seu começa a se perguntar se poderia ser o livro das profecias, um antigo tesouro do Japão. Ao contrário das relíquias comuns, o livro das profecias não cria tumbas. Em vez disso, ele escolhe seu próprio dono, e a pessoa escolhida foi uma garota chamada Yuka. O governo japonês logo ficou sabendo da existência do livro, e ofereceu a Yuka um acordo generoso para permitir que usassem o livro das profecias em suas operações de escavação. As coisas correram bem por algum tempo, mas Yuka nunca foi muito dedicada aos estudos e sempre teve dificuldade para compreender a linguagem antiga do livro. Então, certo dia, uma profecia estranha surgiu de repente, e ficou claro que as coisas não acabaram bem para Yuka. Agora, no presente, finalmente chegou o momento de Yuka ler novamente o livro das profecias. No entanto, ela fica chocada quando o livro revela repentinamente uma profecia dizendo que ela irá morrer. Porém, toda essa situação na verdade faz parte do plano de Seu. Ele está agora no Japão sentado dentro de um restaurante e comendo sushi tranquilamente enquanto espera os agentes japoneses invadirem o local. Ele sabe que eles devem acreditar que está ali para matar Yuka. Os agentes então dizem para Yuka entrar no jogo, atender Seu como se ele fosse um cliente comum e olhar diretamente nos olhos dele para que o livro das profecias consiga marcá-lo por completo. Eles também a instruem a fazer um sinal caso algo incomum aconteça. Yuka entra no restaurante e imediatamente se apaixona por Seu, porque o considera incrivelmente bonito. Quando Seu leva a mão repentinamente até sua espada, os agentes do lado de fora se preparam imediatamente para atacar. Porém, antes que consigam fazer qualquer coisa, Yuka fecha a porta de repente, impedindo que os agentes entrem. Yuka então começa a flertar com Seu por meio de mensagens de texto, pois os dois não falam o mesmo idioma. Seu admite que Yuka tem uma energia muito atraente, então decide entrar no jogo e retribuir o flerte. Enquanto isso, os agentes continuam esperando do lado de fora, completamente alheios ao que Seu está planejando. De repente, uma explosão acontece dentro do restaurante. Quando a fumaça se dissipa, os agentes percebem que foram amarrados pela corda relíquia de Seu. Seu então sai tranquilamente do restaurante com Yuka ao seu lado. Deixando os agentes amarrados para trás, Seu se vira para Yuka e pergunta aonde ela quer ir no primeiro encontro deles. Seu e Yuka saem para as ruas, e Seu comenta como é absurdo aqueles soldados realmente estarem planejando enviá-la para a linha de frente. Yuka concorda e diz que era muito irritante como eles sempre a vigiavam aonde quer que fosse. Seu apenas dá alguns tapinhas na cabeça dela, e sugere que talvez eles devessem causar um pouco de problema para aqueles idiotas. Enquanto continuam caminhando juntos, Yuka começa a perceber que Seu não é a pessoa maligna que todos diziam que ele era. Pelo que viu até agora, alguém como ele jamais faria mal a ela de verdade. Como
Momo acredita que Seo não sabe quem ela realmente é. Ela pensa que agora, depois de finalmente se encontrarem, pode ler secretamente o futuro dele. No entanto, de repente se lembra de que deixou o livro das profecias em casa. Depois que chegam a uma área tranquila, sem ninguém por perto, Seo de repente encosta a espada no pescoço de Yuka. Em seguida esmaga o celular dela sob o pé antes de dizer calmamente que já sabe que ela é a pessoa que possui o livro das profecias. Ao ouvir isso, Yuka fica aterrorizada. Ela começa a entrar em pânico por dentro ao perceber que Seo sabia de sua verdadeira identidade o tempo todo. Pouco tempo depois, os dois se sentam em um bar próximo. Seo coloca um caderno sobre a mesa e manda Yuka anotar cada uma das profecias que vê no livro das profecias. Yuka tenta explicar que não pode fazer isso porque deixou o livro em casa. No entanto, Seo imediatamente ignora essa desculpa. Ele diz para ela simplesmente tocar a tatuagem em seu corpo e pronunciar as palavras livro das profecias, e a relíquia aparecerá. Yuka faz exatamente o que Seo manda e fica chocada quando o livro das profecias surge de repente bem diante dela. Seo então ordena que ela comece a anotar todas as profecias que conseguir encontrar. Ele a avisa para não deixar nenhuma de fora, porque qualquer profecia pode acabar sendo importante. Yuka passa muito tempo escrevendo tudo, preenchendo página após página com profecias do livro. Depois de escrever por bastante tempo, ela finalmente larga a caneta e diz a Seo que não consegue continuar porque sua mão está doendo demais. Ela até se oferece para entregar o livro das profecias a ele e pergunta se ele pode simplesmente deixá-la ir. No entanto, Seo recusa imediatamente. Ele diz que se tomar o livro das profecias fosse tão simples assim, já teria feito isso há muito tempo. O livro é uma relíquia lendária de classe S e tentar forçá-lo a ficar sob seu controle com a habilidade de dominação traria uma penalidade enorme. Seo percebe que a Muramasa era apenas uma relíquia de baixo nível, mas obrigá-la a obedecê-lo quase queimou sua mão inteira. Comparado a isso, o livro das profecias está em um nível completamente diferente. Se tentasse usar a dominação em uma relíquia de classe S como aquela, ele tem certeza de que o efeito colateral provavelmente seria forte o bastante para matá-lo na mesma hora. Então, depois de algum tempo, Seo se levanta e puxa sua espada. Yuka imediatamente presume que ele está prestes a matá-la, então começa desesperadamente a tentar convencê-lo de como pode ser útil. Ela diz que pode ajudá-lo com o livro das profecias e que mantê-la viva seria muito mais vantajoso do que se livrar dela. No entanto, Seo diz que ela entendeu tudo errado. Sem dizer mais nada, ele balança a espada e destrói o livro das profecias, provocando uma pequena explosão. No instante em que a relíquia é destruída, Yuka perde a consciência de repente. Enquanto ela desaba, Seo diz em voz baixa que está fazendo tudo aquilo para o próprio bem dela. Nesse momento, o sistema de Seo se acende e informa que ele ganhou uma enorme quantidade de pontos adicionais. Antes que consiga pensar muito sobre isso, um grupo de soldados invade o prédio repentinamente, procurando pelo livro das profecias. No entanto, Seo diz calmamente que eles chegaram tarde demais. Ele simplesmente aponta para a relíquia destruída e mostra que o livro já foi reduzido a pedaços. Os soldados perdem a paciência imediatamente e se preparam para abrir fogo contra Seo. No entanto, Seo casualmente joga uma relíquia gelatinosa na mão de Mori. A relíquia libera instantaneamente o cheiro da comida favorita de cada pessoa, colocando todos que sentem o aroma em um estado semelhante a um transe. Todos os soldados sentem o aroma. Momentos depois começam a lutar uns contra os outros por causa de uma tigela imaginária de bolinhos de arroz. E enquanto estão completamente distraídos, Seo escapa silenciosamente. Quando os soldados finalmente recuperam os sentidos, Seo já está em um voo para Las Vegas. Durante o voo, Seo relembra o incidente conhecido como a Grande Tombificação. Há muito tempo, o mundo inteiro foi engolido por uma tumba colossal. Foi esse acontecimento que fez com que as relíquias se espalhassem pelo mundo. Seo também se lembra de ter ouvido falar do lendário Jardim Subterrâneo da Ganância, e está convencido de que isso se refere ao leilão de Midas que será realizado em Las Vegas. Pouco tempo depois, Seo chega a Las Vegas e se encontra com seu parceiro. Juntos começam a analisar a lista de participantes esperados no leilão. A pessoa que Seo vem procurando é um homem chamado Ogawara Taizei, e ele tem quase certeza de que Ogawara estará presente. Seo então examina a lista de relíquias que serão leiloadas. No entanto, fica chocado ao perceber que nenhuma delas é uma relíquia de classe Deus. Isso o deixa imediatamente confuso, porque a profecia indicava claramente que algo muito mais valioso apareceria. Mesmo assim, Seo decide que ainda participará do leilão. Seu associado rapidamente o lembra de que os lances começam em 1 bilhão, e Seo obviamente não tem esse tipo de dinheiro. Seo já sabe disso, mas apenas lembra Noboru de que eles estão em Las Vegas. Pelo que lhe diz respeito, ainda há muito dinheiro esperando para ser ganho antes do início do leilão.
vilão. Ao mesmo tempo, um empresário misterioso recebe uma ligação informando que Cell destruiu sozinho o livro das profecias. A pessoa ao telefone pergunta se eles deveriam caçar Cell e eliminá-lo pelo que fez. No entanto, o empresário rejeita imediatamente a ideia. Em vez de matar Cell, ele quer recrutá-lo. Ele acredita que Cell pode se tornar um aliado extremamente valioso caso consigam trazê-lo para o lado deles. Enquanto isso, Cell já está dentro de um dos cassinos. Não demora muito para ele atrair uma enorme multidão depois de ganhar vários jackpots seguidos. Sua sequência inacreditável de vitórias rapidamente chama a atenção dos funcionários do cassino, que começam a suspeitar que ele possa estar trapaceando. Os responsáveis pelo cassino param Cell e o revistam minuciosamente, verificando todos os seus pertences em busca de qualquer coisa suspeita. No entanto, o único item incomum que encontram é um simples chaveiro. O que eles não percebem é que o chaveiro é, na verdade, o machado dourado de Cell, disfarçado na forma de um chaveiro. Cell vem usando secretamente a habilidade dele de atrair riqueza, o que lhe permite ganhar jackpot após jackpot sem levantar suspeitas demais. Nesse momento, o misterioso empresário de antes entra repentinamente no cassino. Assim que Cell o vê, reconhece imediatamente que ele é Takuya. Cell sabe que se alguém como Takuya apareceu pessoalmente, então algo muito importante está prestes a acontecer. Pouco tempo depois, Cell finalmente avista Taejun, seu antigo chefe. No instante em que os olhares dele se cruzam, a expressão de Cell fica séria enquanto ele o encara. No entanto, Taejun simplesmente passa direto por ele, já que os dois ainda não se conheceram oficialmente. Cell não consegue evitar um sorriso. Ele está convencido de que antes que a noite termine, sairá dali com todas as relíquias valiosas que realmente importam. Mas nesse momento, Noboru alerta de repente que a bolsa que ele está carregando está tremendo violentamente. Cell rapidamente a abre e vê um machado de prata vibrando freneticamente em pânico. Cell entende imediatamente o que está acontecendo. O machado de prata só reage dessa maneira quando inimigos próximos estão mirando a riqueza de alguém. Isso significa que existem pessoas perigosas por perto que já estão de olho nele. Cell olha rapidamente ao redor do cassino, tentando descobrir de onde vem a ameaça. É então que percebe que pessoas por todo o cassino começam subitamente a entrar em pânico por motivos completamente diferentes. Ao ver as reações estranhas de todos, Cell fica se perguntando o que exatamente está acontecendo. Nesse instante, uma linda garota loira entra no salão, e assim que Cell a vê, reconhece imediatamente que ela é Irene, a filha da família Hilton. Em sua vida passada, Irene era uma das poucas pessoas que possuíam um poder incrivelmente aterrorizante. Ela era conhecida como a Rainha da Falência, porque qualquer pessoa que permanecesse perto dela acabava sendo atingida por uma terrível desgraça. Ao se lembrar disso, Cell sabe que a coisa mais inteligente a fazer é ficar o mais longe possível dela. Cell se vira imediatamente e tenta ir embora, mas Irene o nota na mesma hora e começa a caminhar diretamente em sua direção. Cell acelera o passo, esperando conseguir sair antes que ela o alcance. No entanto, no momento em que tenta tocar a maçaneta da porta, ela lhe dá um choque. Ao mesmo tempo, seu sistema aparece e o informa de que uma presença sinistra está vindo da porta. Antes que Cell consiga reagir, Irene o alcança e segura seu braço. Ela diz educadamente que gostaria de lhe pedir um favor. No instante em que ela o toca, Cell vê seus atributos começarem a cair em uma velocidade alarmante por causa da terrível má sorte de Irene. Cell rapidamente afasta a mão dela e pergunta o que ela quer. Irene pergunta a Cell se ele é a pessoa que vem ganhando vários jackpots seguidos. Ela diz que está observando-o e quer saber qual é o segredo por trás de sua sorte incrível. Cell nega imediatamente saber qualquer coisa sobre isso. No entanto, antes que consiga dizer mais alguma coisa, seus subordinados entram de repente na conversa. Eles dizem a Cell para não desperdiçar uma oportunidade tão perfeita de conversar com uma garota bonita. Seung-woo se aproxima imediatamente e tenta pedir o número de Irene. No instante em que faz isso, a má sorte dela é ativada. Em poucos segundos, todos ao redor deles são subitamente atingidos por uma praga misteriosa. Seul tenta fugir imediatamente antes que a má sorte também o alcance, mas acaba correndo direto contra a porta trancada. Ao vê-lo preso, Irene se aproxima e pede desculpas. Ela explica que já sabe que todas as pessoas que se aproximam dela acabam enfrentando uma terrível desgraça. É exatamente por isso que ela queria conhecer o segredo de Seul. Ela espera que, se conseguir aprendê-lo, talvez finalmente possa se tornar alguém que traz felicidade às pessoas em vez de azar. Seul olha para os olhos inocentes de Irene e não consegue acreditar que ela seja a mesma pessoa que conheceu em sua vida passada. Naquela época ela era cruel, insensível e temida por todos. A garota gentil diante dele agora não poderia ser mais diferente. Nesse momento, o sistema de Seul aparece novamente. Ele o informa de que sua habilidade de tolerância foi ativada, reduzindo pela metade os efeitos das relíquias
relíquias inimigas. Seu percebe imediatamente que essa é a mesma habilidade que obteve depois de comer a relíquia em formato de pílula anteriormente. No momento em que entende como ela funciona, um leve sorriso surge em seu rosto. Ele não precisa mais evitar Irene, porque a má sorte dela já não o afeta tanto. Na verdade, Seu percebe que permanecer perto de Irene pode até funcionar a seu favor. A má sorte dela reduzirá a sorte de todas as outras pessoas ao redor, dando a ele uma vantagem ainda maior. Pensando nisso, Seu pede que Irene o acompanhe até o salão do leilão. Quando chegam, Seu percebe que quase 2/3 do público já desapareceram, porque não conseguiram suportar a terrível má sorte de Irene. Ele até ouve dizer que a empresa de Taejun pegou fogo de repente. Mesmo assim, Taejun continua participando do leilão, o que mostra a Seu que as relíquias vendidas naquele dia devem ser muito mais valiosas do que qualquer coisa acontecendo do lado de fora. Enquanto espera o leilão começar, Seu pensa em como Irene realmente é gentil. Ele percebe que o único motivo pelo qual ela acabou se tornando a temida rainha da falência em sua vida passada foi porque sua relíquia destruiu completamente sua vida, e pouco a pouco distorceu sua personalidade até transformá-la em alguém cruel. Um instante depois, Irene agradece a Seu por ter concordado em mostrar o cassino para ela. Seu apenas sorri e diz que não há problema algum. Ao ouvir essas palavras gentis, Irene fica genuinamente feliz. No instante em que o humor dela melhora, o chão começa a tremer de repente. O sistema de Seu o avisa imediatamente de que, quanto mais feliz Irene fica, mais forte se torna o poder de sua relíquia, causando desgraças ainda maiores a todos ao seu redor. O terremoto continua por vários instantes, antes de finalmente parar quando Irene se acalma novamente. Seu diz gentilmente para Irene não se culpar por sua má sorte. Ele afirma que um dia, ela talvez até se torne alguém que trará felicidade às pessoas ao seu redor, em vez de sofrimento. Seu continua conversando com Irene por bastante tempo, fazendo parecer que resolver o problema dela será fácil. Quando o leilão começa oficialmente, quase todos os participantes já perderam completamente a razão por causa da esmagadora má sorte. As pessoas começam a disputar praticamente todas as relíquias que aparecem no palco, elevando cada vez mais os preços. No entanto, a habilidade de dominação de Taejun se mostra incrivelmente poderosa. Ele permanece quase totalmente imune à relíquia de Irene e consegue vencer vários lances importantes. Sempre que Taejun demonstra interesse por alguma relíquia que parece ser apenas uma sucata inútil, Seu aumenta o valor do lance de propósito. Ele sabe que Taejun jamais desperdiçaria dinheiro em algo que não tivesse um valor oculto. Depois de algum tempo, Seu consegue riscar várias relíquias valiosas de sua lista. Mesmo assim, a relíquia de classe Deus mencionada na profecia ainda não apareceu, fazendo-o se perguntar se a profecia estava errada de alguma forma. Mas então, tudo muda. O leiloeiro anuncia de repente uma relíquia especial chamada Muda Misteriosa de Amendoeira. No instante em que Seu ouve essas palavras, seus olhos se arregalam de choque. Ele percebe imediatamente que a suposta muda de amendoeira é, na verdade, a lendária árvore da vida eterna. Seu levanta a mão para fazer um lance, e Taejun imediatamente faz o mesmo para igualá-lo. Só isso já é suficiente para convencer Seu de que Taejun provavelmente sabe o que a árvore da vida realmente é. Há muito tempo, um lendário monarca que governava o antigo reino de Dahlia ficou obcecado em alcançar a imortalidade. Ele passou anos procurando pela árvore da vida, acreditando que ela lhe permitiria viver para sempre. Antes de Seu voltar no tempo, o veneno das relíquias havia destruído completamente seu corpo. A única coisa que o mantinha vivo era o fruto da árvore da vida. Porém, o fruto estava nas mãos de Taejun, e foi por isso que Seu não teve escolha, a não ser fazer todo o trabalho sujo dele, apenas para continuar vivo. Agora que recebeu uma segunda chance, Seu sabe que não pode permitir que Taejun obtenha a árvore da vida novamente. Se isso acontecer, ele será forçado a enfrentar aquele mesmo futuro miserável outra vez. A expressão de Seu muda imediatamente quando o leiloeiro anuncia que a árvore da vida é amplamente conhecida apenas como uma droga que aumenta a potência masculina. A multidão fica instantaneamente animada ao ouvir isso. Aproveitando o clima, o leiloeiro inicia os lances em $200 mil. Sem perder um segundo, Taejun choca a todos ao oferecer $10 milhões. A sala inteira fica em silêncio por um instante, ao ouvir um valor tão absurdo. Até mesmo Seu começa a suar um pouco. Conforme outros compradores ricos decidem participar, o preço continua subindo cada vez mais, até que o lance atual finalmente chega a $50 milhões. Seu começa a tremer ao ouvir números tão altos, porque jamais imaginou que a disputa chegaria àquele ponto. Então, sem qualquer hesitação, Taejun aumenta o valor mais uma vez, e oferece $100 milhões. Após um breve momento de silêncio, nenhum dos outros participantes responde. Vendo que ninguém faz uma nova oferta, o leiloeiro se prepara para encerrar o
leilão e vender a árvore da vida para Tae-jun por 100 milhões de dólares. Pouco antes do martelo bater, Ciel faz um discreto sinal para Irene. Ela levanta calmamente a mão e oferece um novo lance de 150 milhões de dólares. A sala inteira fica sem palavras. Até Tae-jun é pego completamente de surpresa, pois ninguém esperava que uma compradora aparentemente comum aumentasse o preço de forma tão drástica. Recusando-se a desistir, Tae-jun eleva desesperadamente o lance para 160 milhões de dólares. O que se segue é uma intensa guerra de lances entre ele e Irene, enquanto o preço continua subindo cada vez mais. Por fim, Irene faz uma oferta inacreditável de 300 milhões de dólares. Quando Tae-jun está prestes a fazer outro lance, seu assistente rapidamente o impede. Ele explica que a mulher disputando contra ele é Irene, a filha mais nova da família Houghton. Quando o assunto é dinheiro, simplesmente não há como competir com ela. Tae-jun não se importa e está disposto a arriscar toda a sua fortuna apenas para conseguir a árvore da vida. Mesmo assim, seu assistente o segura à força, impedindo-o de fazer outra oferta e deixando Irene como vencedora do leilão. Depois que o leilão termina, um dos atendentes informa Irene de que começarão a preparar a árvore da vida para entregá-la a ela. Ciel agradece sinceramente por Irene tê-lo ajudado a vencer o leilão, embora admita sentir um pouco de culpa pela enorme quantia que ela precisou gastar. Irene simplesmente responde que isso não a incomoda. Se comprar a árvore da vida pode resolver seu problema, então o dinheiro não tem importância alguma para ela. Em seguida, ela pergunta a Ciel se ele encontrou alguma forma de remover seu terrível azar, talvez um talismã especial ou algum tipo de relíquia. Ciel responde que a verdadeira solução é se livrar do estranho objeto que vem acompanhando Irene esse tempo todo. No fundo, Ciel já sabe exatamente qual é esse objeto. Tudo o que Irene precisa fazer é se desfazer da relíquia da falência, e todo o seu azar desaparecerá junto com ela. Resolver esse problema também o beneficia, pois ele poderá tomar posse da relíquia para si. No fim das contas, é a situação perfeita, já que consegue matar 2 coelhos com uma cajadada só. Ciel fica completamente chocado quando Irene diz que não existe nenhum objeto a seguindo. Pensando por um instante, ele faz uma pergunta diferente. Ele quer saber se alguma tatuagem estranha apareceu repentinamente em alguma parte de seu corpo. No momento em que vê a reação de Irene, Ciel percebe que estava certo. Esse tipo de tatuagem é um sinal claro de uma relíquia vinculada. Ciel imediatamente se lembra da tatuagem no braço de Yuka. Aquela marca era a prova do contrato que a tornava a dona do guia do futuro. Diferentemente das relíquias consumíveis, relíquias vinculadas só podem ser usadas pela pessoa a qual estão ligadas. Ninguém mais consegue utilizar seus poderes. Então, Irene mostra a Ciel várias fotos da estranha tatuagem. No instante em que as vê, ele reconhece imediatamente do que se trata. Aquelas marcas pertencem a uma relíquia parasita, um tipo extremamente raro de relíquia, que infecta seu hospedeiro e se torna parte de seu corpo. Ao perceber isso, Ciel entende que tirar essa relíquia de Irene não será nem de longe tão simples quanto imaginava. Em vez de forçar a situação, Ciel diz a Irene que eles devem agir com calma e procurar outra solução. Ele entrega seu número de telefone e promete que não vai desaparecer nem abandoná-la no meio do caminho. Irene fica aliviada ao ouvir isso e aceita feliz. No entanto, no fundo, Ciel tem um motivo completamente diferente para permanecer ao lado dela. Se não puder roubar o poder da relíquia para si, então a melhor alternativa é manter tanto a relíquia quanto sua dona o mais próximo possível. Deixando esse assunto de lado, um dos atendentes chega carregando a árvore da vida junto com todos os outros itens incluídos no lote vencedor. O atendente pergunta se Ciel gostaria de ajuda para levar tudo até o lado de fora, mas ele recusa educadamente e afirma com confiança que já tem alguém para ajudá-lo. Ciel chama Arai esperando que ele responda imediatamente. Porém, mesmo depois de chamá-lo várias vezes, ninguém responde. Naquele instante, Ciel já entende exatamente o que está acontecendo. A cena então muda para Arai e seu grupo correndo pelas ruas carregando várias bolsas esportivas cheias do dinheiro de Ciel. O plano deles é simples. Eles vão deixar a cidade antes que Ciel perceba o que aconteceu, pois acreditam que ele jamais conseguirá encontrá-los depois disso. Bem quando acham que conseguiram escapar, um machado prateado surge voando diretamente em direção ao rosto de Arai. A lâmina passa apenas alguns centímetros dele, antes de se cravar no chão ao lado. Arai fica paralisado de choque, enquanto Ciel sai calmamente das sombras, e exige saber como eles tiveram coragem de roubar seu dinheiro. Arai não consegue entender como Ciel conseguiu encontrá-los tão rapidamente. Ciel explica casualmente que foi o próprio machado de prata, que o guiou diretamente até a localização deles. Agora que finalmente os encontrou, ele promete fazer cada um deles pagar pela traição. Em seguida, Ciel tira uma estranha pedra Pomes e ativa seu poder,
poder. A relíquia invoca instantaneamente um gigantesco pilar de pedra atrás dele. Ele explica que se trata de uma antiga relíquia famosa por neutralizar os ataques dos inimigos, e que acabou de conquistá-la no leilão de hoje. Como acabou de obtê-la, esta é a oportunidade perfeita para testar seu verdadeiro poder. Segundo Cell, a relíquia não apenas reflete ataques, ela também consegue detectar as ações futuras de uma pessoa e puni-la antes mesmo que consiga executá-las. No instante em que ativa essa habilidade, Arai e todos os integrantes de seu grupo veem pesadas algemas surgirem firmemente presas em seus pulsos. Essas são as algemas da traição. Após alguns segundos, as algemas desaparecem misteriosamente, deixando Arai e os outros completamente confusos. Então, Seu explica que agora todos eles estão vinculados ao código de Hammurabi. Enquanto permanecerem leais, absolutamente nada acontecerá com eles. Porém, no exato momento em que sequer pensarem em traí-lo novamente, seus corpos serão imediatamente despedaçados. Ao ouvir isso, Arai e seus dois comparsas rapidamente pedem desculpas e prometem que isso nunca mais acontecerá. Em seguida, Seu os leva para sua casa e diz que o trabalho deles será colher os frutos da árvore da vida. Sem perder tempo, os três começam a trabalhar. No início, a relíquia reclama, mas depois de um tempo começa a gostar, porque as mãos deles são muito delicadas. Seu fica surpreso com isso e conclui que eles devem ter uma afinidade extremamente alta com a relíquia. Ele se lembra de que tentou criar um vínculo com a árvore da vida na noite anterior, mas fracassou completamente. Nesse momento, Seu recebe uma ligação de um número conhecido. É Taejun. Indo direto ao assunto, Taejun diz que quer conversar sobre a árvore da vida que agora está com Seu. No entanto, Seu o corta imediatamente, dizendo que não tem nada para discutir, antes de desligar. A ligação deixa Taejun um pouco irritado. Seu assistente então se aproxima e diz para ele não se preocupar. Ele afirma que se Taejun lhe der acesso às relíquias da empresa, conseguirá recuperar a árvore da vida sem muita dificuldade. Mais tarde naquela noite, Seu está sentado sozinho em um bar e relembra o aviso que recebeu do Machado de Prata alguns dias antes. Aquele aviso significava que Taejun havia começado a rastreá-lo, mas até agora Seu ainda não tinha visto nenhum sinal dele. Pouco depois, o assistente de Taejun, Takuya, entra no bar. Ao vê-lo, Seu percebe que eles realmente o estão subestimando se enviaram apenas Takuya. Takuya chama por Seu, mas ele o ignora completamente. Depois que Takuya continua chamando seu nome por um tempo, Seu se vira de repente e acerta uma cotovelada em seu estômago, derrubando-o no chão. O ataque deixa Takuya furioso. O sistema de Seu imediatamente informa que Takuya perdeu completamente a compostura, fazendo com que sua dominância enfraquecesse. Era exatamente isso que Seu queria. Ele sabia que a habilidade das relíquias de Takuya dependia muito de manter a calma e preservar sua dominância. Agora que perdeu a compostura, ele fica temporariamente incapaz de usar relíquias. Seu continua zombando dele, deixando Takuya ainda mais irritado. Incapaz de se controlar, Takuya avança diretamente contra Seu e tenta ativar uma relíquia de veneno. Porém, Seu nem sequer se move, porque nada acontece. O veneno simplesmente não é liberado. Seu apenas o segura pela cabeça e bate seu rosto contra o balcão, lembrando-o de que, quando sua dominância enfraquece, ele não consegue mais usar relíquias. Takuya olha para Seu completamente chocado por ele saber tanto sobre relíquias. Sem dizer mais uma palavra, Seu pega a relíquia e a domina facilmente usando sua esmagadora dominância. Assim que a relíquia se submete a ele, Seu despeja seu pó nas costas de Takuya. Na verdade, essa relíquia é uma relíquia vinculada de classe A, que foi originalmente criada entre escravos na África. Qualquer pessoa que toque no pó ou até mesmo o respire, perderá temporariamente a própria consciência e se transformará em um zumbi sem vontade própria. Como esperado, é exatamente isso que acontece com Takuya. Ao vê-lo reduzido a um zumbi sem mente, Seu conclui que isso deve ser suficiente para atrasar os planos de Taejun por pelo menos algum tempo. No dia seguinte, Takuya está trancado em uma sala de detenção na sede de Taejun. Mesmo depois de um dia inteiro, ele continua vagando pelo local como um zumbi sem cérebro. Vários agentes perguntam a Taejun o que devem fazer com Takuya, mas ele não demonstra o menor interesse por sua condição. Em vez disso, ordena que esqueçam Takuya e concentrem todos os esforços em recuperar as relíquias que deveriam estar em sua posse. Os agentes explicam nervosamente que quando Takuya foi detido, não encontraram uma única relíquia com ele. Isso apenas deixa Taejun ainda mais furioso. Irritado por ter perdido tanto as relíquias quanto um de seus agentes, ele imediatamente ordena que seus homens entrem em contato com sua advogada, Masako, o mais rápido possível. No dia seguinte, Seu chega ao aeroporto acompanhado de Arai e do restante de seus comparsas. A maior parte das malas que eles carregam está cheia das valiosas relíquias que Seu conseguiu reunir até agora. Ao olhar para tudo o que conquistou, Seu tem certeza de que essas
essas relíquias o ajudarão a obter artefatos ainda mais poderosos no futuro. Pouco antes de embarcar, a advogada de Taejun, Masako, aparece de repente e pede para conversar com ele. A conversa acaba fazendo Seo perder completamente o voo. Masako explica que veio em nome de Taejun para oferecer um contrato. De acordo com a proposta, Seo receberá imediatamente um pagamento de 100 milhões de dólares. Depois disso, continuará recebendo um generoso salário mensal. E Taejun promete que ninguém interferirá em sua vida pessoal. Em troca, tudo o que Seo precisa fazer é se tornar um dos subordinados de Taejun e trabalhar para sua organização. Seo nem sequer pensa na proposta antes de recusá-la. Sem rodeios, ele diz que aquilo não passa de um contrato de escravidão. Mesmo assim, Masako continua tentando convencê-lo, alertando que fazer de Taejun um inimigo é uma péssima ideia, já que ele é um dos homens mais poderosos que existem. Em vez de responder com palavras, Seo tira a relíquia pó de zumbi e diz a Masako que é ela quem deveria estar preocupada. Masako permanece completamente calma, pois acredita que Seo está apenas blefando. Afinal, ela não acha que ele teria coragem de usar uma relíquia tão perigosa no meio de um aeroporto lotado. No segundo seguinte, Seo prova que ela estava errada. No instante em que ele se move, Masako desliza para trás e dispara um poderoso canhão de água diretamente contra ele. Seo ativa rapidamente a pedra de Hammurabi e bloqueia o ataque com facilidade. A relíquia imediatamente reflete o canhão de água de volta para Masako, fazendo o golpe atingir sua própria dona e derrubando-a no chão. Todos ao redor ficam impressionados com a luta que acontece diante de seus olhos. O combate é tão incrível que as pessoas imediatamente pegam seus celulares e começam a gravar tudo o que estão vendo. Enquanto Masako luta para se levantar, Seo caminha calmamente até ela e se prepara para despejar o pó de zumbi sobre seu corpo. Não muito tempo depois, a segurança do aeroporto recebe várias denúncias sobre uma mulher nua causando confusão e assediando pessoas dentro do terminal. Só por esses relatos já fica óbvio que Seo realmente usou a relíquia nela. Depois de tomar a relíquia de Masako para si, o misterioso corvo volta a falar com Seo e o alerta de que um grande perigo está se aproximando rapidamente. Em vez de ouvi-lo, Seo começa a socar o ar de frustração, pois não tem a menor intenção de obedecer ao mesmo corvo que o enviou de volta no tempo, sem lhe dar qualquer explicação. Nesse momento, o próprio Taejun entra no local. Assim que Arai o vê, fica nervoso e pergunta baixinho a Seo se eles realmente vão ficar bem. Taejun se apresenta casualmente a Arai, mas antes que ele tenha qualquer chance de responder, ativa uma de suas relíquias. Um raio roxo atinge instantaneamente Arai e todos os seus comparsas ao mesmo tempo. No instante em que Seo vê a expressão no rosto de Taejun, percebe imediatamente que a situação acabou de se tornar muito mais perigosa do que antes. Esse foi o final do 5º episódio. Inscreva-se e ative o sininho para não perder a parte 6, e assista ao próximo vídeo na tela.